Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisac Digital. Dinheiro na mão, sem cartão. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Doutor Luiz Pereira Lima. Luiz, tem faz horas que eu quero mostrar a sua tecnologia. Não, deixa eu mostrar aqui. Dá licença, olha aqui. O que é tecnologia? Esse é o notebook, o tablet do doutor Luiz Pereira Lima. Que espetáculo! Olha aqui. Estou replicando. Não, olha aqui. Ó. Isso é tecnologia, meus amigos. Imagina se ele perde esse caderninho agora. Não me perde. Pô, e olha que nem existe mais essa empresa. Azevedo Bento. Sensacional, doutor Luiz Pereira Lima. O senhor está vendo, né? O senhor vem aqui armado, com a mais alta tecnologia. Impressionante. Celular e outras coisas. Eduardo Lima Veiga, nosso procurador de justiça, o meu preferido, né? Muito obrigado. Me perdoe. Muito obrigado. Isso causa ciúmes por aí. O Roberto Bandeira Pereira, essa turma toda. Sim. Ontem estava aqui o Lênio Streck, agrandado, foi elogiado pela desembargadora do TRT da quarta. Eu assisti o programa ontem. Mas ele ficou pelos elogios, ele estava assim, estava com o ego insuflado. Sim, não, sabia que ele era goleiro, tinha sido goleiro, que eu nem sabia disso, né? Mas tudo bem. Beto Meixe, de volta às lides. Com muito prazer. Boa noite. Eu fiz uma brincadeira contigo, disse que ia convidar uns índios para debater contigo. Mas deves? Hein? Deves. Não vou convidar, tá louco? Porra. Mas como é que foi aquele episódio? Vamos recordar. Era secretário de Meio Ambiente. Entrou no Morro do Osso e por que a reação? É que já houve isso foi em 2005, houve uma invasão em 2000. Faz tanto tempo que não é verdade mais. Houve uma invasão em 2004, né, num parque. Nós temos um parque natural, uma reserva municipal, que é o chamado Morro do Osso. Ele foi invadido também por índios, né? Enfim, por caigangues, mas saíram do local em virtude da ação da prefeitura. Sim. Só que depois, aí sim, quando já estava na ISMAN, em junho de 2005, eles voltaram a invadir a área e construíram uma casa e já iriam então começar ali uma construção de 30 casas e uma escola. E, então, ao ir lá olhar o local, né, para ver o que estava acontecendo, eu fui, infelizmente, muito agredido. Mas por que foi de graça a agressão? Totalmente. Estou assim, do nada? Totalmente. O que eles imaginaram? Foi caminhando, né, uma trilha em direção à casa. Mas quem ia construir a escola? Não, quem estava começando já a construir era a comunidade caigangue. Com a participação, né, enfim, de pessoas aqui de Porto Alegre, enfim, que defendiam que é possível estabelecer uma reserva indígena em área urbana, o que não é aceito, né, nem pela Constituição Federal, nem pela FUNAI, porque as reservas indígenas elas devem ser em locais justamente próprios para isso, né, e não numa cidade. Mas era uma reserva para todos nós, né, era um parque, uma reserva para todos, né, bem de uso comum do povo. Nós conseguimos, igual ou menos, reverter essa situação toda, porque ela já estava pendente, havia uma ação na Procuradoria da República para que, aonde essa comunidade pleiteava a reserva como sendo deles, né? Esse episódio, ao menos, acelerou o processo, né? Nós conseguimos, então, na Justiça Federal, a retirada dessa casa, que foi a primeira de várias que iam ser construídas, uma decisão também de que eles não poderiam mais entrar na reserva sem autorização, como qualquer pessoa. E depois nós conseguimos, no Supremo Tribunal de Justiça... então tem razão, né? Depois de tudo isso, eles queriam bater o teu brim mesmo. Eles achavam que tinham e nunca houve ali nenhum vestígio. Eles não tinham razão.
Não, e nem houve provas, nem vestígios de que algum dia aquilo foi Claro que não. uma habitação Mas sabe que outro dia eu indígena. fiquei Não, até surpreso. poderia ter sido. Eu mas- estava na Duque ali passando a catedral, Palácio Piratini, catedral, na esquina aquela que eu não sei como é o nome, da Cúria, e me deparei com um terreno ali, área indígena, em pleno Duque de Caxias. Sabe disso? Não? Área À indígena. direita. Não sabia. No caminho do Hotel Everest, à direita, tem lá um terreno. Ah, não, mas deve ser... Área indígena, está ali, área indígena, proibida a entrada. É um terreno grande ali, que eu não... Só se é, então, uma área para ter alguma venda ou alguma Não é exposição para ter, de materiais... não. Ali deve ter encontrado alguma coisa que ali está... É a área reserva indígena, inclusive, com a FUNAI, tem um selo da FUNAI ali, inclusive. Isso aí eu nem sabia. Sabia disso? No centro de Porto Alegre. É Tem. verdade. E essa permissividade com os índios, que ocupam quase todo o centro de Porto Alegre, vendendo artesanatos indígenas, qual é a leitura dos senhores sobre isso? Se não pode mexer nos índios? Não, eu sei que os índios têm uma legislação específica, né? E o Ministério Público Federal, entre outras coisas, tem a incumbência de fazer a defesa dos interesses dos povos indígenas. Então, eu não conheço a matéria, mas eu sei que eles têm uma legislação específica. Então eles podem Não sei. ocupar Não. o centro de Porto Alegre para vender? Eu não disse que eles podem. Não. Eu disse que eles Não, têm eu uma sei. legislação Não, eu específica estou perguntando. e que Eu o estou Ministério Público concluindo, Federal então eles podem eu não vender. sei. Eu não sei Em se eles função podem. de legislação específica. Eu não tenho ido ao centro, mas eu tenho ouvido que hoje parece que qualquer um pode vender qualquer coisa no centro, né? Porque está meio sem lei o centro. Mas eu sei que os índios têm uma legislação específica, o Ministério Público Federal é incumbido da defesa dos interesses Depois dos do Denilson indígenas. Sequim, do Walter Nagelston, acho que, olha, ficou realmente o centro entregue aos camelôs. Os camelôs voltaram de toda ordem no centro de Porto Alegre. Né? Se perdeu o controle e a própria fiscalização. Então, agora vamos ver, tem um investimento grande da Lebes, até eu quero me referir sobre isso. A Lebes comprou o prédio da Guaspari, ele está fazendo uma loja espetacular. Né? Deus queira que a gente consiga dar ao centro de Porto Alegre dignidade. Ali perto do mercado público, onde eram os ônibus ali? Guaspari, aquele prédio. Sim, né? Ali vai ser um magazine com restaurantes, com café em cima, com vista para o Guaíba. Vai ser um negócio espetacular. Aliás, hoje eu fui na Associação Comercial, no prédio da Associação Comercial no centro, e assisti uma palestra de 3 gerações. O Otélio Lebes, o Otélio Drebs, o Otelmo Drebs e o Otelmo Drebs Júnior. Os 3. E o Otélio, do alto dos seus 82 anos, deu uma palestra espetacular, cantou, brincou, num preparo fantástico. É um negócio que emocionou, viu? Eles são de Butiá, São Jerônimo? São né? Jerônimo, São Jerônimo. Lá é a nascente da Lebes. Mas ele veio da colônia, ele veio de Estrela, ele contou a história dele. Ele era colono e venceu, né? E venceu, começou com o supermercado, venda de cereais em São Jerônimo. Sabe que tem uma coisa interessante do centro de Porto Alegre, né? E no centro, talvez nas áreas urbanas, pelo Brasil afora, a gente possa perceber isso, que foi um equívoco cometido ali pelos anos 70, relativo à urbanização e o trato das áreas centrais das nossas grandes cidades. Hoje já é mais ou menos tranquilo que onde não passa automóvel e onde não mora gente, a deterioração é enorme. Se a gente for olhar nos grandes centros pelo resto do mundo, vamos pegar 2 grandes cidades, assim, Paris e Londres, eles nunca deixaram de residir gente na área central e nunca deixaram de passar automóvel na área central. Porque esse trato, as pessoas circulando 24 horas por dia em todas as áreas, é o que mantém a área segura e não degradada. Mas se pegar o Centro Velho do Rio de Janeiro, ali para trás do antigo Ministério da Guerra, Sim. que hoje é o Comando Militar do Leste, aquilo ali é um horror. Ninguém transita ali, mas está entregue. Sim, eu não sei, não conheço a área que tu fala. Só Mas assim, passando ali pra ver. aonde não mora gente, não mora gente mas é isso. e não transita automóvel, a degradação vai acontecer. O que mantém qualquer área urbana cuidada e segura é o trânsito de pessoas a qualquer hora do dia e da noite. Então, quando a gente olha assim, por que o centro de Londres, apesar das ruas serem estreitas, o trânsito ser muito difícil, Londres tinha, algum tempo atrás, a velocidade média dos veículos era qualquer coisa entre 7 e 8 km por hora.
Era a velocidade média dos veículos transitando no centro de Londres. Pode passar. Mas pode passar. Hoje tem que pagar Por para quê? entrar no centro. Porque é importante que haja o trânsito de veículo e o trânsito de pessoas. E as pessoas moram na região central de Londres ainda hoje. A mesma coisa, se a gente vai na região do Champs-Élysées, que é outro tipo, outro conceito, é outra urbanização, as ruas ainda são largas, mas nunca se cogitou de fechar nenhuma rua no centro de Paris, e as pessoas moram nos arredores do centro dos grandes, qualquer cidade, Berlim, digam a cidade aí, Madrid, Mas seja o que vamos pegar Detroit, pega qualquer cidade. Detroit, a parte abandonada de Detroit, onde não circula pessoas, degradou completamente. Exatamente. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, vamos pegar Porto Alegre, que é a nossa cidade. Num determinado momento, se fez uma opção de fechar as ruas centrais de Porto Alegre. Era a tese do calçadão. A gente fecha para o trânsito. Quando tu fecha para o trânsito, dificulta que as pessoas morem, as pessoas vão abandonando aqueles prédios, que vão se deteriorando, que é uma área residencial. Tu diminui o investimento. Eu vou pegar um exemplo para vocês, o edifício da antiga Casa Louro, que é um edifício residencial aquele ali. Ao longo do tempo, evidentemente, tu não chega automóvel, tu tem dificuldade de chegar ali à noite, as pessoas, aquilo passa a ser um uso só diurno. O edifício da Santa Cruz, Quem é o de Santa Cruz, Santa Cruz, que é comercial e residencial. Quem é que vai passar a morar no centro? Há uma natural desvalorização e degradação daquele ambiente que passa a ser diurno às 18 horas. Ele Mas morre mesmo, para Vale, ressuscitar às 7 da manhã. Eu vou fazer uma pergunta. Temos aqui um homem ligado ao meio ambiente. Hoje tem empresa de consultoria nessa área. Eu cito o exemplo do Lago da Redenção ali. Se ali fosse uma região inóspita, não pudesse, o ser humano não pudesse entrar ali, vocês acham que existiriam carpas naquele lago? Existiria ou não existiria? Não. Já teriam acabado com as carpas há muito tempo. Por que se preserva as carpas? Porque o ser humano está ali. Né? Então, vem um encontro do que o senhor está dizendo. Concorda comigo, gente? Sim, eu só entendo que o problema do centro de Porto Alegre é um problema bem maior. Primeiro, ele é vítima da especulação imobiliária e começa nos anos 60. Onde, então, sem planejamento, sem critérios, o centro, que era bonito, começou a ficar feio. Né? Isso, a história do urbanismo mostra bem isso, anos 60 e 70, e aí ficou realmente um centro... Mas por quê? Por que nos anos 60? Foi ali que começou a grande especulação imobiliária no centro e que está migrando para outros bairros. Né? Então, uma especulação ao contrário. Aumentou demais o índice construtivo no centro, prédios altos demais e sem recuos, enfim, não tinha mobilidade urbana compatível para os prédios. Mas aonde isso? Em todo o centro. Todo o centro, não. Sim, todo o centro de Porto Alegre. Não, Rua da Praia não tem prédio residencial. Nós tínhamos até os muito antigos, como o caso... Mas imagina, nos 60, 70, mesmo que citou um aqui, o Santa Cruz. Santa Cruz anos 60. Quem construiu foi o Agrímero, o Banco Agrímero. Começou nos anos 60 e 70. Foi a primeira estrutura totalmente de aço aqui do... O único prédio totalmente estrutura em aço é o edifício Santa Cruz. E aí realmente começou aos poucos a não ser mais interessante a morar lá. Mas eu entendo que é o contrário disso. O pessoal começou a abandonar o centro porque a marginália tomou conta do centro. Bom, sim. Esse aí eu acho que é o problema. Mas isso é consequência. Até então, se estava andando na volta de explicação, etc. Você vai em qualquer lugar civilizado do mundo, o centro é o primeiro lugar onde nós, eventualmente turistas, vamos. Assim é Paris, Londres, Lisboa, etc, etc. Tá? Até que perto, Buenos Aires, o centro de Buenos Aires é um lugar primeiramente visitado. Tá? Em Porto Alegre nós temos monumentos maravilhosos no centro, mas nós temos medo de ir ao centro. Habitualmente tem medo, a pessoa tem medo de ir ao centro. Por quê? Porque é roubo, furto. Tem pessoas que são presas assim 10 vezes, 15 vezes, eu não estou colocando exagero nessa minha expressão, isso parece ser verdade. Várias pessoas são roubadas várias vezes no centro. Então isso afugenta quem? Uma classe de poder aquisitivo maior. E isso vão se colocar nos shoppings. Então quem poderia gastar no centro e revitalizar o centro gastando, vai para a chamada periferia, que não é mais periferia. E quem fica no centro são os camelôs. Por quê? Porque o baixo poder aquisitivo vai comprar no centro. Consequentemente, o centro gira uma economia menor. E essa é a verdade.
E aí tem pichação e monumentos maravilhosos que nós temos na frente do Palácio Legislativo, na frente de São Os monumentos Pedro. em Porto Alegre estão todos degradados. Todos. Roubaram. Bento Gonçalves, Olha, que ser um dos nossos símbolos do gaúcho, está destruído ali na frente da Panambra. Lembra a Panambra? Ali na frente Sim. do Julinho. Sim, o Bento Gonçalves. Bento Gonçalves, destruído. Mas Só não rouba o Não, Bento eu Gonçalves quero porque é muito voltar, pesado. assim, ó, evidentemente eu não vou... a Assim, ó, carta do Getúlio Sim. está removida dali. Não que eu até achei que devia, mas de qualquer maneira, a carta, remover a carta do Getúlio dali, mas o que é aquilo? Eu vou voltar aqui, ó. Eu lembro criança, logo que eu cheguei em Porto Alegre, eu me lembro que os carros estacionavam na Praça da Alfândega, se transitava de carro pela Rua da Praia, existia ainda, se passeava para ver as vitrines da Rua da Praia. Tinha à noite, sinaleira na no começo esquina da da Rua da noite. Praia com a Borges. No começo da noite, tu caminhava pela Rua da Praia. Tinha um passeio, tu caminhava à noitinha na Rua da Praia para olhar as vitrines e tal. E existia um certo movimento de gente no centro. Estou voltando aí, sei eu, 40 anos, 50 anos, que seja. Existia um movimento ali de noite, muito anterior a tudo isso que tu estás dizendo. Este era um movimento que tu tomava um café, tu fazia um lanche, tu podia ter um restaurante. Isto tudo, essas pessoas, que eu estou dizendo que morando ou não nessa região, elas se retiram. Isso Nova York sofreu num determinado momento em Tribeca, em outros bairros ali do centro, que tu só recupera esses bairros quando as pessoas voltam a morar no bairro. Se tu não tem gente morando, tu não tem como recuperar, tu não tem como fazer a manutenção do Mas bairro, é possível, tu não tem que fazer como possível. segurança. Em Porto Alegre, tu não pode ter bares, tu não pode ter umbrelones com cadeiras, mesas para as pessoas sentar na Rua da Praia, que não tem, mas o camelô pode estar ali, ilegal pode estar ali. E não se permite que se criem bares ali para dar movimentação à cidade. É um absurdo, de qualquer lugar do mundo tu vai em Paris. Sim. Os restaurantes e bares ocupam as calçadas. Qual é o problema aqui que não pode? Mas o problema é que não pode. Não pode. Não pode. Tanto é que se faz isso em vários bairros da cidade. Aqui o centro, realmente, aí... Não tem como, Vocês têm vão razão, roubar deixou tudo. de ser interessante à noite. Com exceção de alguns lugares, raros, assim, o centro, ele chega uma certa hora, e aí, então, não há interesse de fazer esse tipo de coisa. Mas a legislação, ela não proíbe, dependendo, claro, da largura da calçada, enfim. O problema é que não tem mais empresários interessados em fazer esse tipo de... Não, hoje é completamente Porque inviável. não há interesse. Hoje é Fazer inviável. arrastão aí- no centro, vão roubar Hoje é tudo. inviável. E aí, realmente, o grande... Mas é isso, é povoar o centro à noite, que não acontece. Não, e realmente, esse ser interessante para o residencial, isso é verdade. Mas Qualquer tu pega, bairro... qual é o bairro precisa boêmio de Porto Alegre, o Beto Messi? O principal é a Cidade Baixa. Cidade Baixa. Olha o problema que enfrentam aqueles restaurantes da Cidade Baixa. É o bairro boêmio. Mas é um conflito eterno em qualquer sociedade. É um problema que os bares enfrentam, que os moradores talvez também enfrentam. Bom, aí como é que vai dirimir esse Olha, tipo de minha mãe conflito? morava na esquina Luiz Afonso Não é fácil com a isso. Aline Silva ali, o apartamento, há muitos anos morava ali. Ela adorava ficar na janela vendo o movimento, nunca se incomodou com o movimento Mas dos aí- jovens. aí Que tem- ali os jovens que vêm do interior, eles vêm para as faculdades e vão morar em apartamentos, em cubículos. E onde é que eles fazem à noite? É nos bares, ali que eles conseguem ganhar a liberdade. Mas aí tem um problema sério. Vamos pegar qualquer país assim um pouquinho mais desenvolvido. O sujeito tem até um horário em que ele pode explorar esse comércio na rua, a partir de um horário, é dentro. E dentro tem que ter isolamento acústico. Ponto. Enfim, qual é o problema dos bares ali? É que o sujeito resolve ficar com música ao vivo, sem isolamento acústico, até às 5 da manhã. Esse é o problema. Isso não é possível. É evidente que não é possível num bairro que é misto, comercial e residencial, que tem essa vocação noturna. Faz a proteção acústica, vai os bombeiros não PPCI. Tem que ter bom. Assim, ó, aí, assim, ó, tu tem que ter alguma regra clara, tu tem que atender a legislação. Eu não sei se a legislação é adequada ou é inadequada, mas a gente vai. Tu já fosse nos Estados Unidos, ou vai na Inglaterra, ou tu vai para a gente estar falando aqui, em qualquer lugar. É porta dupla. Quer dizer, tu abre uma porta, fecha a porta e tu abre outra porta. Anda na Avenida Liberdade, Avenida Liberdade em Portugal. E tu sai, que é tu não aquilo, ouve o que tá ali bares, dentro do bar, restaurantes, cheio até tarde da noite. Mas assim, ó, na maioria desses, pode ter alguma exceção, tu não ouve da rua o barulho que está lá dentro.
Tu passa na porta e tu não ouve o barulho que está lá dentro, né? E se tu entra, tu vai ver que lá dentro tem uma boate. Tá tendo música ao vivo, tá tendo uma... E tu na rua, tu não ouve o barulho. É só esse o problema. É que aqui o cara quer, o sujeito quer explorar, mas não quer fazer o investimento correspondente. É alto investimento. Se ele fizer investimento, ele vai ser, não vai ter público que possa gastar, porque vão massacrá-lo, vão matá-lo, quem for no centro lá, ainda mais a pé. O que não se pode exigir, aí, me parece, é que o sujeito, a senhora que mora ali no bairro há 40 anos, seja obrigada a ouvir a música de quinta a domingo e não durma por conta do investimento esse, porque ele não quer fazer o isolamento acústico. Me parece que isso também Então, não é o adequado. Não disse isso. Eu também não disse isso. Não, mas o bom também não disse isso. O cara isso. vai ter prejuízo, vai deixar aberto 2, 3 horas? Eu também não disse isso. Não, eu estou dizendo. Não, eu também não disse isso. Não, eu estou dizendo. Eu também não disse isso. Eu estou dizendo. Ah, bom, tá. Não, eu quero reafirmar. Como é que a pessoa vai fazer um puta de investimento, desculpa a expressão, para funcionar 3, 4 horas? Quem é que vai? Vão procurar onde fica aberto mais tempo. É isso? Talvez então não seja lá. Então o lugar bom é não ter. Seja lá. Então eu recomendo. Agora, assim, não tem. Nós temos assim, o Opinião é um bar que está lá, funciona, me parece que tem um isolamento acústico adequado, foi ao longo do tempo se adequando e funciona muito bem. Para te dar um exemplo. Opinião hoje. Para te dar uma opinião. Hoje nós não conseguiríamos. Talvez não comporte 2 ou 3 ou 5 casas desse tamanho ali. Agora, não dá para todas as casas resolverem fazer isso, se não tiverem um isolamento acústico adequado. Tem várias casas da Cidade Baixa e do Moinhos de Vento que se adaptaram ao conceito, que é universal, de... Bom, então vai ter música, e tem público para isso em Porto Alegre, tem, muito, mas tem que fazer um investimento de acústica, não tem como evitar isso. Ou aquele que não, então, optar pelo som, né? Só pelo café, bar, vai ter que optar por um horário, né? Até um horário para ficar na calçada, mais ou menos isso. Isso é comum em todo mundo isso aí. É muito comum. Talvez talvez a gente tenha que amadurecer mais nesse processo de entender que as pessoas numa cidade metropolitana têm ideias, interesses diferentes. E questionar isso realmente não é fácil. E encontrar lugar para tudo isso é pior ainda. Não vai encontrar... Porque os ideólogos racionais são contra tudo e contra todos. Então, nada serve. Enquanto o problema onde não existe, onde tem o problema não admite a solução. Mas não consegue fazer o Porto, não consegue fazer bar. É a vanguarda do atraso. No Porto poderia fazer, porque não tem ninguém, não tem morador, não tem nada, mas não pode fazer. Aí vem a vanguarda do atraso e impede que aconteça. Isso aí é uma coisa de louco isso. Não, mas o pior não é isso. O pior é que consegue impedir. Consegue impedir? O pior é que consegue impedir. Não pode fazer a Cidade Baixa. Vão levar para o Porto, não pode. Aí tem 1 milhão de entraves e não consegue sair dos entraves. E pode ser que mate algum peixe que esteja circulando no Guaíba ali. O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul combate o exercício ilegal da profissão. Se você conhece alguém que não é médico veterinário, dando consultas, fazendo cirurgias ou receitando medicamentos, denuncie. Só um profissional formado e habilitado pode atender seus animais com segurança e cuidado. O resto é charlatanismo que agride o bem-estar dos animais e a saúde pública. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul. Responsabilidade e cuidado com a vida. Vamos agora à mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, a quem eu prefiro o pragmatismo do CREA do Rio Grande do Sul. CREA-RS, em Foco. Atualmente, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, CREA-RS, possui mais de 70 mil profissionais registrados. Engenheiros, geógrafos, agrimensores, agrônomos, meteorologistas, geólogos, tecnólogos, técnicos de nível médio. O Conselho atua em todo o Estado com 44 inspetorias para fiscalizar o exercício profissional, coibindo assim atividades técnicas de pessoas não habilitadas e garantindo a segurança da sociedade nas obras e serviços de engenharia. Acione o nosso Disque Segurança pelo número 0800 510 2563. CREA-RS, valorização e defesa da área tecnológica. Não esquecendo que a Unicred, instituição financeira cooperativa que acredita que realizar é estar junto. Por isso está sempre ao seu lado, transformando investimento em resultados e oferecendo as melhores soluções para você transformar oportunidades em grandes conquistas. Porque quando você coopera com a Unicred, todo mundo coopera a seu favor. Unicred,
mais valor para você. João Carlos Betzdorf, de Birubá, um telespectador que assiste o programa todos os dias me pediu o seguinte: pede para eles falarem sobre a poupança, a questão da poupança do Collor. O assunto ficou resolvido? Não faço ideia. Que saque, né? É. Que Não sei sacanagem como aquilo ficou. que a... Foi um horror. Não, que a dona Zélia... É. A dona Zélia Cardoso de Melo. Cardoso de Melo fez. Que É, horror. Que horror. Não faço ideia como é que ficou aquilo. E foi embora para Nova York, né? É verdade. Sim, casou com o Chico Anísio, né? E casou com o Chico, ele foi embora para Nova Que York. era o maior detrator humorístico aliás, dela. Atualmente também o indivíduo roubou tudo que nós tínhamos aqui, foi embora para Nova York como prêmio. É. Não, foi prêmio por ter denunciado, né? Por ter feito uma denúncia que foi a mãe de todas as denúncias, né? É que tu não Ainda gosta. veremos, mãe de ainda Não, veremos. tu não gosta porque pegou o Temer, que tu. Não, acho que o Temer até tem que ser preso, porque só que antes dele tinha que ser o pai de todos presos. Hoje pegaram outro que roubou lá nas Dunas, no Estádio das Dunas. Mas eu queria O cumprimentar. Henrique Eduardo Alves. Eu queria cumprimentar o Partido dos E Trabalhadores. já adentrou o gramado Luiz Augusto Lara. Eu queria cumprimentar aqui o Partido dos Tudo bem, Trabalhadores. antes vamos saudar, deixar ele dar Né? Lara. o seu prefixo. Queimou o churrasco hoje, desculpa, Paulo. Só arruma agora a gola do casaco. Tava sem casaco. Não, atrás está. Atrás, tá. É. Tá, muito obrigado. Que o programa permite. É, ao vivo tem isso, né? Não, eu sou o teu personal style. sabe? Obrigado, Eu te cuido. querido. Obrigado, cuida Eu mesmo. sou um cara que cuida da tua aparência. Né? Obrigado. Paulo Sérgio, tu sempre costumas dizer que eu sou um antipetista, que estou sempre... Não, eu falando do costumo PT, dizer não. Né? E as pessoas... Mas eu queria cumprimentar o Partido dos Trabalhadores agora. Cumprimentar pela Tem coerência... demagogia aí. Pela coerência do partido. Coerência. Elegeram por 70% dos votos a senhora Gleisi Hoffmann, que está na Lava Jato, seu marido que furtou dos aposentados, né, os empréstimos consignados. Então, por a coerência do partido em ter colocado na presidência a senadora. De modo que eu acho que isso mostra o que é o partido e eu queria cumprimentá-los por isso. Pela coerência. Pela coerência. Pela coerência. Ou seja, não escolher uma pessoa que não tivesse incriminada. Podia ter escolhido o Olívio Dutra, por exemplo. Né? Poderia. O Tarso Genro, que não está envolvido em nada. Pois é, mas aí não caracteriza Porque muito o não é partido. de estranhar realmente que isso Aí não acontece. caracteriza muito o partido. Você vai escolher uma O pessoa... Raul Ponte. Aí não seria Tu pode coerente. ter- né? Não seria coerente. Tu pode ter. Sim. Pode ser uma pessoa controvertida, pode ser antipática, como dizem alguns, mas, pô, uma pessoa correta, pessoa decente. O Olívio é a mesma coisa. Mas aí não tem oportunidade, não. Como é que vai ser? Como é que o Partido Trabalhador vai eleger o Olívio? Deveria. Deveria. Não, Não, como Partido Trabalhador, não. Eles têm que pessoas eleger passaram uma pessoa... vida inteira e não enriqueceram com a Né? política, né? Porque a verdade é essa, né, Paulo? Na política ninguém enriquece a não ser roubando. O cara iniciou uma vida humilde, vem de uma vida humilde e enriquece na política, roubou, Beto, não tem outro jeito. Ou tu ganha um salário razoável, mantém teus filhos na escola, né, frequenta uma universidade, mas não tem como enriquecer. Quem é que junta 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões? Os caras compram um campo. É frequente tu ver deputado federal, principalmente, o cara compra um campo. Mas vem cá, como é que compra campo? Campo, ou o cara é um mega empresário que, né, conseguiu lá uma fortuna. Não, tu quer ver o amigo do... Eu não sei se é teu amigo, o Rocha Lures, o Rodrigo Rocha Lures. A família dele é dono da Natural Med, É Natural Med. Nem sei que Não é Natural Med, Não sei que é isso. É uma congênere. Mas, pô, a família tem dinheiro, família de empresários. O que leva um homem desse a ir lá buscar ridiculamente num ganância. restaurante? E depois de ter passado por três locais diferentes. E depois devolver com Vai lá perna no de anão restaurante, ainda. busca, ganha uma corrida de 100 metros rasos com a mala na mão, E quando- joga dentro de um táxi. E depois devolve com perna de anão. Não, de anão. re-rouba. Se é que é possível a expressão, ele re-rouba 35 E aquela perninha de anão ali ficou. Depois teve que passar no carro para devolver 35. Não, mas- Ó, E não faltou é do PT, 35. né? Faltou Não. 35. E não é do PT. Não. Ah, mas está disseminado em todos Mas os é partidos, sócio. né, mano? Hã? É sócio. Ah, é sócio do PT? Ué, A o verdade- Lula a não verdade- foi Ah, ele é sócio. sócio do Lula.
Ah, tá. Não, e da Dilma, ele é sócio da Dilma. A chapa não foi a mesma, O são Rocha sócios. Loures? Ué, o Rocha Loures não é do PMDB, não tá Ele foi ligado? pegar o dinheiro pro Lula, tá? Não, pra quem ele foi pegar, eu não sei. Ah, bom. A Não, verdade, deve ter sido pro a Lula. verdade é que a peneira, a triagem, ela faz o seguinte. Vem cá, já passou por governo? Já teve a caneta na mão? Já teve. Enriqueceu ou não enriqueceu? Não, não enriqueceu. Bom, então esse é um bom indício. O cara que passou com a caneta na mão e não enriqueceu, Paulo, isso já é um bom indício. Porque, independente de partido, no meu tem, né? Só não tem nos partidos que não tiveram no governo. Oportunidade de. É. Que não tiveram oportunidade. Aí Eu a tô gente dizendo tem que que é lembrar. todos, não são Aí a todas gente as tem que pessoas. lembrar. Já passaram pelo... Mas se os que Nós temos que passaram... lembrar, e desculpe se eu vou ofender algum, do Castelo Branco. É. Nós vamos ter que lembrar do nosso lá de Itaquari, o general... Geisel. Não, Itaquari não, o Gás é o Bento Gonçalves. O Médici de Bagé? O Médici de Bagé, o Médici de Figueiredo, Bagé. que é cariúcho, uma mistura de carioca com gaúcho. Né? Qual é o Geisel? Não, o que sucedeu, Costa e Silva. morreu, Costa e Silva. Costa e Silva? Não, e o que tu está dizendo é tão procedente que o dono da Odebrecht, na delação dele, ele fala. Na delação dele, ele fala. No tempo dos militares, eu não estou apoiando aqui as arbitrariedades, mas estou com uma realidade. No tempo dos militares, está na gravação, eu ouvi e vi o vídeo dele. Com os militares não tinha isso, dizia o dono da Odebrecht, o pai do Marcelo. O Emílio. Certa vez eu cheguei na frente de um general para falar sobre obras com ele, tá bem assim na gravação, e ele colocou o 38 em cima da mesa. Eu tremia, diz o dono da Odebrecht, eu tremia, não tinha margem para fazer negócio com os caras. Então essa é uma verdade, queira ou não, essa era uma verdade, né? Quer dizer, os militares matavam, fizeram muita coisa errada, mas... Se tu pegar a criminalidade, o que está hoje, e o que era antigamente, hoje em dia se mata... Não, mas antes dos militares também era terrível. O Mar de Lama do Getúlio foi uma coisa impressionante. Depois a construção de Brasília foi outra. A JBS surgiu na construção de Brasília. O João Batista Sobrinho fornecendo carne para Candango, pago pelo governo federal. Toda a ditadura dá margem para isso, né? Não. Mas só que agora disseminou. Eu estou dizendo antes da ditadura militar. Olha o que foi. Nem é bom Mas falar. o governo Não, do é PT... bom sim, Paulo, tem que passar ali. Não, sim, claro que tem que falar. Porque as pessoas ficam pensando assim, olha, isso agora, o Brasil está indo para trás. Não está indo para trás. O Brasil está indo para frente. O que está acontecendo no Brasil não é um retrocesso. O que está acontecendo no Brasil é um Então vamos progresso. lá. Vocês acham que o TSE vai caçar chapa Temer, Dilma, o Dilma Temer? Vamos começar pelo nosso... Aqui temos um político aqui na mesa, Beto Meixo. Fui político, mas eu entendo que há mais do que indícios e provas para isso, né? No teu entender, caça, então. Teria que caçar. Vamos deixar o jurista por último. Agora vamos ouvir outro político, Luiz Augusto Lara. Não, ali, os votos do TSE, por mais fundamentados que sejam, também têm uma dose política nos posicionamentos. Então, eu ouvi a declaração do Barroso dizendo o seguinte, era o grande momento... O Barroso é pela cassação. Pela cassação. É o grande momento de passar limpo, é o grande momento de fazer a justiça que o povo espera. Esse é o Barroso. Aí eu vejo o Gilmar Mendes. Mas não é bem assim, porque isso aqui, sabe como é que é, talvez sim, talvez não, né? Falando fora dos autos. Falando fora dos autos. Então, é difícil tu saber como é que vai dar conta. Deveria Vamos caçar. ver o médico agora. Ou Não, ouvir uma coisa- o uma médico. coisa assim. Ver e ouvir. O Barroso não vota. Não. Barroso não vota. Então a opinião dele... É verdade. Mas ele tem direito de dar. Não. Direito eu tenho, tu tens, nós Claro, temos. mas por isso nós estamos Mas, dando. então ele deu a sua opinião porque ele não vota. Deu opinião porque ele não vota. Porque ele não vota. Se ele fosse votar, era outra opinião. Nem poderia dar opinião. Não. Se fosse votar. Como que não? Não pode não falar pode, fora não dos pode. autos. Não pode pode falar fora antecipar. nos autos ia falar. Tem surpreendido. Não. Não pode antecipar. É. Bom, agora, de qualquer maneira, é o seguinte. Eu acho que deveria, mas provavelmente alguém vai pedir vista para demorar isso mais 1, 2 meses, 3 meses, e o governo vai aos trancos e barrancos, né? Até o seu final. Acho muito difícil. E isso vai fazer com que o Brasil sangre mais, né? O país sangre mais. Só tem maneira de parar de sangrar.
tu sabe qual é a opinião Eu estou individual. repreendendo Lula. Prendendo Lula. Prendeu o Lula, resolveu Parou o de problema sangrar, brasileiro. tá certo. Aprendi Lula, aprendi Temer. Não, aprendi os mas quantos que tem. primeiro tem que prender o Lula. Primeiro é o Lula. Hoje prenderam um outro coitado. Não dá para lá do prender Rio Grande do todos ao mesmo tempo, não? Mas por que não prendem ele? Agora vamos ver a opinião do jurista. Não há a menor chance, juridicamente, deles não ser cassados. No TSE? No TSE. Eu acredito que vão inventar alguma tese esquizofrênica para salvar o Temer. Mas assim, ó, tudo que contamina a Dilma, contamina o Temer. Eles são uma chapa. Então, assim, ó, o financiamento da Dilma foi errado, o do Temer foi errado. O financiamento dela foi legal, o dele também foi legal. A chapa está contaminada. Agora, se circunstancialmente, politicamente, vai se inventar alguma tese de última hora para salvar o Temer, é possível, eu até acredito que vai acontecer. Mas, juridicamente, isto não tem o menor fundamento. Vai ser, mais uma vez, para usar uma expressão do nosso amigo Liane Streck, em homenagem a ele, mais uma vez vai se inventar uma jabuticaba. Só existe no Brasil. Então, o senhor começou dizendo, não tem como não caçar. Não tem como não caçar. Mas o senhor acha que pode acontecer Acho que alguma vão coisa inventar não uma caça. jabuticaba. Tá bom, então muito Para bem. não caçar. Então Para não não tem caçar. como, Para tem como não não caçar. tem. Não, tô dizendo, não tem como não caçar. Juridicamente, não. Juridicamente, não. Não tem. Tudo que é imputável a Dilma, tudo que for imputável a Dilma é imputável ao Temer. Não tem como não ser imputável ao Temer. Isso só pode acontecer se inventarem uma jabuticaba. Sim, mas Vou inventar uma jabuticaba. Tanto que o relator é... O que eu posso fazer se inventarem uma mas jabuticaba? O relator é Herman pelo... Benjamin é pela cassação. Pela Essa é a cassação. cassação. Mas tem uns que o primeiro tem algum desses votantes. O que interessa é quem vota. Sim. Algum desses votantes foi o Temer que indicou há muito pouco tempo. E já estava combinado, provavelmente, eu vou te indicar, tu vais ganhar tanto por mês e me tira e bota a vista aí. Mas, a respeito juridicamente, isso Não, me angustia deixa eu só fazer um pequeno esclarecimento. Assim, ó. O Tribunal Superior Eleitoral, ele é composto de 2 ministros do Supremo, 2 ministros do STJ e membros da classe dos advogados. Eles vão para lá por 2 anos. Eles não são juízes vitalícios no TSE. Eles só fazem um rodízio. Então, e a remuneração ali, ela é 1/3 do que ganha um juiz federal. Não sei. Então, é qualquer coisa ao redor de não chega a R$4.000. Então, não é nada assim, ó. Salvo, deixa eu colocar bem, salvo, evidentemente, a honra, a parte honorífica, a vaidade do sujeito e eventual exercício de poder, que não há dúvida nenhuma que ele exerce ali, mas a indicação é por 2 anos, se não me engano, pode ser renovada por mais 2 anos para os membros da ordem, que são esses que o Temer indicou, e os ministros do Supremo e os ministros do STJ, o Benjamin, por exemplo, é do STJ, é um rodízio entre eles. Os do Supremo também é um rodízio. E os da ordem ficam 2 anos, eu não sei se eles podem ser mandados por mais 2 anos, e tem que sair. Mas a coisa pode ficar 2 anos fora e pode voltar de novo. E nós estamos falando aí de 4.000 e pouco por mês. Mas isso é uma coisa nominal. Tá? Isso é uma coisa nominal. Tá o prestígio lhe conduz a mas outras deixa eu só esclarecer. O CARF não parece. o CARF não paga nada e todo mundo quer ser conselheiro. Não parece. Uma fila para ser conselheiro. Você não pode ser que o cara está lá ganhando uma fortuna e pegou um cargo vitalício. Mas Não é isso que é o direto. CARF, para explicar para o pessoal o que é o CARF. O CARF é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. É um conselho da Fazenda, do Ministério da Fazenda, que chega lá, por exemplo, o Itaú devendo 25 bilhões de impostos e o CARF aceita a tese do Itaú e diz, não, o Itaú não precisa pagar 25 bilhões de impostos. É mais ou menos isso, né? Agora, veja, o Carlos Gabas, esse ligado a Dilma, a presidente Dilma, ex-presidente, foi agora conduzido um cargo específico dentro do Senado, ganhando 21. Ele não está preocupado com os 21 mil, ou 17, ela sei o que está ganhando. O jornal diz que é 21. Mas quem é ele? Está indiciado na Lava Jato. Ele chegou a ser preso. Aliás, tem uma Ele chegou a ser preso e agora vai trabalhar no Senado. Onde? Fazendo parte das minorias do PT, que não sei quem, que não sei quem. Quer dizer, o país terminou. Ele é deputado? Não. Não. Ele é foi assessor. E assim tem dezenas e dezenas. Nós estamos sem solução. E a moralização do país vem
a partir da prisão do seu membro principal. Agora, aqui no digo isso. Pampa Debate, chegou o momento do engenheiro, doutor Luiz Pereira Lima. Momento do Engenheiro. Oferecimento Senge, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Atenção, engenheiros. Atenção, profissionais e estudantes de toda a área tecnológica. O Sindicato dos Engenheiros convida. Já estão abertas no portal do Senge as inscrições para o seminário Tecnologia, Inovação e Soberania, que acontece no dia 22 de junho na PUC, em celebração aos 75 anos do sindicato. Participe deste momento, no qual os desafios da engenharia brasileira como vetor do desenvolvimento serão tratados nas palestras de especialistas como Osiris Silva, Luiz Antoniazzi, Ricardo Maranhão, Renato Oliveira, Eduardo Giuliani, entre outros tantos. Como ocorre em todos os eventos realizados pelo Senge, as inscrições são inteiramente gratuitas. Acesse o portal www.senge.org.br e garanta sua inscrição, conhecendo a programação do seminário Tecnologia, Inovação e Soberania, uma realização do nosso Senge do Rio Grande do Sul e da Federação Nacional dos Engenheiros, com apoio do CREA-RS. Sindicato dos Engenheiros, nosso maior projeto é você. E vamos agora ao quadro de saúde com o nosso querido amigo Dr. Gilberto Schwartzman. O Gilberto Schwartzman, que é o teu chefe, presidente da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina e sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan. Dr. Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento do câncer. O melanoma maligno é o câncer de pele mais difícil de tratar quando ele já estiver espalhado pelo organismo. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores e senhoras para alguns avanços muito importantes no tratamento dessa doença. Por décadas, buscam-se formas de utilizar o nosso sistema imunológico como um exército no combate ao câncer. Faz sentido, não é mesmo? Se o nosso sistema de defesa foi feito para nos defender de agressões, por que não usá-lo contra o câncer? Pois os cientistas descobriram recentemente formas de ativar a reação de nosso sistema imunológico contra as células do melanoma maligno. Os resultados são extremamente promissores. Converse sobre isso com seu médico. O doutor Lara está aqui filosofando. Bom, uma pergunta. Mas antes eu vou ler aqui, dar um espacinho para o telespectador. Guarde a sua pergunta, que é importante. Lembro da tragédia da Boate 15 em Santa Maria? Quem esquece? Quem esquece? Ninguém esquece. Um dos responsáveis das mortes, além do extintor vazio, foi o segurança que trancou a porta de saída por alguns segundos, menos de 10 segundos, exigindo a comanda paga. Sérgio Mate, de Sapucaia. Ficou, né, o estigma. Sempre a corda arrebenta o lado mais fraco. Essa que é a grande verdade. Olha que infinidade de WhatsApp. Esse assunto de investimento, de bares, casa noturna, sempre mobiliza muito todas as pessoas envolvidas. Aqui não é uma questão de ser contra o empreendimento ou não, mas é que todo empreendimento ele tem um custo, e esse custo precisa ser claro. Evidentemente que todos nós gostamos de ir a restaurante, ou a bar, ou a casa noturna, e que isso tenha uma diversão ali dentro, pode ter música ao vivo ou não, mas ele precisa ser adequado, precisa atender às normas de segurança. Essas normas de segurança têm que ser claras para quem investe e elas têm que ser adequadamente instaladas, para que as pessoas também frequentem o lugar, para que não se repitam essas tragédias desse tipo, que aconteceram aqui, aconteceram em Rhode Island, aconteceu em Buenos Aires, para que elas não aconteçam de novo, isto seja adequadamente, não perturbe a vizinhança, para que a vizinhança tenha tranquilidade e que as pessoas que frequentam tenham segurança. E que o investidor saiba quanto ele vai gastar, ou não faça o investimento. Boa noite a todos. Não consigo entender os deputados federais e senadores do Rio Grande do Sul. Não vejo nada de batalha pró-Rio Grande do Sul. Tem senador que assina sem ler e outras coisas mais. Vejo uma série de empresas que fecharam suas portas e desempregam no Rio Grande do Sul. Ninguém está dando bola para isso, Luciano. Eu acho que boa parte dos deputados federais do Brasil hoje estão mais preocupados, né, em não ser preso do que propriamente... Deputados federais do Rio Grande do Sul preocupados em não ser presos? Não, alguns têm, né? Lógico. Mas não dá para dizer. Não, mas no Brasil tem uma grande parte. Tem mais de 300 deputados federais indiciados, Paulo. Com algum tipo de processo na justiça, rolando, outros réus, mais de 300. Aquela história dos 300 picareta, é verdade. Era uma música que acabou virando... Hoje, na prática, são mais de 300.
Bom, se eu não puder falar isso, então o que eu estou fazendo como deputado, entendeu? Então, Paulo, na verdade, o pessoal não está preocupado muito se vai reeleger, se não vai reeleger, se a situação, se o povo está gostando ou não está gostando. O pessoal quer se livrar. E aí, pautas importantes, como, por exemplo, a que nós temos aqui, para investigar os benefícios fiscais que são dados pelo Estado do Rio Grande do Sul, muitos deputados não querem assinar. Isso é uma pauta importante. Nós temos uma delação da Odebrecht que dá conta de um governador que supostamente recebeu 1,5 milhão para dar benefício fiscal. Nós temos empresas aqui, uma empresa que gera 5 empregos, está na 0 hora. Recebeu 400 milhões para gerar 5 empregos. Uma empresa. Sabe quantos... Qual é a empresa? Ué, essa aí do Lírio Parisotto, esse aí. Como é o nome dela? Inova, né? Uma empresa recebeu o que recebe por ano todos os hospitais do Rio Grande do Sul. São 220 hospitais. Recebe 500 milhão para incentivos, né? Forma de incentivos aos hospitais. Uma empresa recebeu o que recebe todos os hospitais do Rio Grande do Sul. E ninguém quer investigar. Isso, não passa. Para gerar quantos empregos? 5. Imagina. Está na 0 hora. Mas passou na Assembleia isso. Não passa. Vou te dizer por que não passa. A lei diz o seguinte, que os incentivos fiscais têm que ser propostos, então, pelo Executivo e chancelados pelo Legislativo. Só que, como tudo na lei brasileira, tem a brecha. Como é que o pessoal faz? O governo manda um incentivo para o setor. Então, o governo manda incentivo para o setor automotivo. A Assembleia aprova incentivo para o setor automotivo. Aí chega lá, doutor, diz, olha, eu trabalho para o setor automotivo, eu fabrico borrachas para suspensão. A borracha para suspensão, vamos analisar se tu pode receber ou não. Olha, eu acho que tu pode. Depende do QI. Bom, depende do QI. Depende do QI, vamos ter daqui tanto por cento de isenção fiscal porque tu merece, tu borracha para... É assim que funciona. Então, tem 9 bilhões de reais que todos os anos são dados na caneta do secretário da Fazenda e do governador. Não é desse, é de todos que passaram. E aí tu vê grandes partidos, hoje, mesmo de oposição, situação, que nesse quesito de não destapar a caixa preta dos incentivos fiscais, que é a grande fonte de corrupção que nós estamos vendo na Lava Jato, as grandes empresas envolvidas e que compram e que corrompem, elas têm de retorno dinheiro do BNDES, têm de retorno desconto de alíquota, têm de retorno desconto do imposto devido. E não abrir isso... IPI, quer dizer, não abrir isso é porque o pessoal está de joelhos, o pessoal está acuado. E a população, nesse momento, ela espera que haja algum tipo de reação. Eu estava fazendo a pergunta, Paulo, só para... Talvez vocês possam me responder aqui, que até hoje eu não consegui. O cara é presidente da República, o cargo de máximo poder na República, é o presidente. Aí o cara resolve ganhar dinheiro. Bom, não fecha as duas coisas. O presidente da República ganhando dinheiro, não vai fechar. Então, o cara tem o máximo do poder, mas ele quer o dinheiro. Aí o cara é dono de uma grande empresa. Ele quer o poder. Ele vai lá e corrompe e compra, porque ele quer ter o poder. Então, aí a pergunta que eu faço aos senhores. O que é mais caro ao homem? O dinheiro ou o poder? A área militar no centro de Porto Alegre, eu estou um pouco atrasado aqui nos meios, é a área mais segura que ainda não se entregou ao lixo, que toma conta de todo o centro. O comércio informal de produtos roubados e tudo mais, e ninguém dá bola para isso. É isso ou não é? É verdade. Doutor Beto É uma Mendes. área muito bonita ali ainda. Vocês não falaram por na segurança. degradação do centro, é que os shopping centers surgiram e tiraram as pessoas do centro. Também é verdade. Mas assim, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? As pessoas foram para o shopping porque estavam inseguras, Porque ou estavam o inseguras. shopping surgiu e levou as pessoas e causou insegurança no centro? Entende? Mas por que Essa a é área a pergunta. militar, que é uma área bonita, etc., não tem roubo lá?
Porque lá está cheio de militar, então os bandidos vão para um lugar onde podem roubar, que é a população civil. Por isso Mas que eu acho que tem que botar mais militar em tudo. Seria Aliás, o ideal. militar é requisitado para tudo, né? Mas Tem que eleições, tem que fazer o exame biométrico, os militares vão para ajudar a justiça eleitoral. Fronteira, vão os militares. A ponte caiu, vão os militares. Deu enchente aos militares. Lá em Bagé, mutirão nos bairros e vilas. Estão os militares lá em Bagé no mutirão. O militar dá quebra-quebra em Brasília, vai os militares. A Força Nacional de Segurança é preservada, os policiais não resolveram coisa nenhuma, aí chama as Forças Armadas. Tudo é os militares, hein? Os índios também invadiram o Brick da Redenção, doutor Beto Meche. Enquanto os artesãos têm regras, os índios revendem e vendem qualquer material. Mas isso por lei não é permitido. Mas eles estão acima da lei? Não, o índio, ele responde igual à nossa sociedade. Ele só não responde dentro da reserva indígena e em estado silvícola. Quando ele é nativo, dentro da sua reserva indígena. Então, isso aí ali ele atende Bom, é justificativo. Paulo Sérgio, que pena que o doutor Lima Veiga não ter estado no programa para nocautear jurídica e intelectualmente, mais uma vez, aquele ciumento do Sérgio Moro, que é o Lênin Streck. Abraço também ao doutor Luiz Pereira Lima, o Jairo de Porto Alegre. Um abraço, Jairo. Porque no último eu disse por Lênin aqui, o Eduardo te nocauteou no programa. Mas estavas comentando, deputado, a respeito das benesses do governo. Veja o seguinte, essa delação premiada, que foi um prêmio maravilhoso para os Esleys, esse prêmio maravilhoso que eles receberam, para pagamento em 25 anos o pagamento, de um dinheiro que eles furtaram. Eles furtaram e vão pagar uma parte em 25 anos. O Fundo Rural, esse próprio STF, que havia há 5 anos dito não existe mais essa contribuição, agora resolveu rejulgar, dizendo tem que haver a contribuição. E estão punindo a área que mais produz no país, que é o agronegócio, tendo que pagar algo que em princípio não era devido. Não houve nenhuma desonestidade nisto aí. E tem que pagar e pagar imediatamente. E está uma discussão, e qual é o tempo? Se é 1 ano, 2 anos, etc, etc. O outro, do furto do seu imposto, vai receber a benesse, olha, 25 anos para tu pagares. Não, e o mais sério disso, assim, pelo que eu vi, a gente só sabe isso da imprensa, eles eram essa JBS, que é JF, não sei o quê, que é a holding deles. JIF, que é a holding deles, 75% do negócio deles eles tiraram do Brasil. Então, 75% do negócio deles está fora do Brasil. 25% está no Brasil, 75% está fora. Então, assim, ó, o absurdo do absurdo é que o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, que foi um banco criado para desenvolver a infraestrutura no Brasil, financiou essa empresa deles para eles criarem empregos fora do Brasil. Vocês se dão conta do que é isso? 75% dos negócios deles estão fora do Brasil. Então, o Brasil, o BNDES, emprestou dinheiro para eles, a juros subsidiado, para eles comprarem empresas e darem emprego fora do Brasil. Doutor, mas pode ser que o senhor É nos uma dê uma coisa assim, esperança ó. aqui. Mas Eu quem sabe que eu sou assim, ó. Mas, Eduardo, quem emprestou esse dinheiro? Foi o PT. Tu está dizendo, estás concordando comigo? Foi o Luciano Coutinho. Tu sabe o que é O isso? Luciano Coutinho colocado lá Foi o para PT. quê? Mas é evidente. Não, sabe que eu fico bestificado. Foi ou não foi o PT? Mas eu Foi tenho o PT. uma esperança. Eu tenho uma esperança. No caso JBS da delação. Eles têm o benefício, mega benefício, Sim. da delação premiada deste caso. Deste caso. Em relação ao que eles confessaram, em relação às questões, né, a delação do Temer, as gravações, a mãe das delações, como disse o Paulo Sérgio aqui, mas haverá de ter outros. E eu não tenho dúvida que aqui no Rio Grande do Sul tem problema com a JBS. Pode escrever. A JBS comprou a Duo Frango Sul ali em Montenegro.
será que comprou com dinheiro de incentivo fiscal? Sim. Só que A JBS comprou a Duo Frangosul com uma dívida de 70 milhões de reais e nunca pagou essa Lara, dívida. eu não erro, eles não compraram nada com dinheiro deles. É tudo com dinheiro público. Tudo com dinheiro público. Mas aí, tudo com dinheiro emprestado e não pago. Aí vem a pergunta e a esperança, doutora, a pergunta e a esperança. Bom, não está incluída na delação, por exemplo, uma suposta transação aqui no Rio Grande do Sul. Se essa aqui no Rio Grande do Sul for descoberta, se tiver alguma irregularidade, for descoberta, eles não estão cobertos pelo manto dessa delação, dessa benesse. Eles vão responder por essa e aí provavelmente Então possam ser vamos até ao presos. ponto final. Com o Gimo, aliás, um grande abraço. Depois vou falar nos aniversariantes, ao Luiz Morandi, nosso dono da Gimo, que é uma das empresas de orgulho do Rio Grande do Sul. Ele e o Júlio, ele está de aniversário hoje. Grande Luiz Morandi, um abração bem apertado para ti, para tua empresa maravilhosa aí, que orgulha a todos nós. Sejas muito feliz. Mereces tu, a tua família e este grupo de funcionários aí muito bem formados e produtos altamente qualificados. A Gimo, a FCDL com a nossa Aqui Comércio. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Beto Meixe, olha aqui, infinidade de WhatsApps. Voltando aí ao assunto centro, Voluntários da Pátria, aqueles prédios velhos que alguns dizem ser o retrato da cidade de Porto Alegre antigo, o que vai ser feito? E a Voluntários da Pátria é a maior nojeira que se possa imaginar na cidade, está ali na Voluntários da Pátria. Passem ali, depois da Farrapos, em direção a Navegantes, vocês vão ver o que é degradação, em todos os aspectos. Meninas se prostituindo, menores de idade, prostituindo de 12, 13 anos, é um horror aquilo ali. Beto Meixe, seu ponto final. Ali também é histórico, né? Desde que eu frequento lá, já tinha esse problema, foi alargada a avenida. Tu frequentas lá? Não, digo, né, de passar, né, de conhecer o... Não me assusta. Sempre foi um local totalmente, né, degradado, fruto do que nós estávamos falando, né? E passa muito carro lá, né? Não é por falta de carro, é o lugar mais movimentado que tem. Então, eu acho que o problema é outro. Eu acho que o centro teve esse problema aí de falta de planejamento. Houve um assodamento de construções lá nos anos 60 e 70 que não se planejou para isso. E a cidade, aí o centro foi deixando de ser interessante, aí sim, para residências. E aí, então, doutor Luiz Eduardo Lima Veiga, seu ponto final. Bom, eu vou voltar ao assunto inicial, aquele que eu tratei dali da Cidade Baixa e em torno, para insistir no assunto de que eu sou francamente a favor dos investimentos naquela região e gosto de que aquele bairro siga a sua vocação mista, residencial e noturna, ou boêmia, mas é preciso que seja estabelecido ali critérios claros de investimento para que as pessoas consigam superar os atritos que eles têm naquela região e que possam ali estabelecer um convívio adequado, fazendo com que os investidores saibam efetivamente como é que tem que fazer para que possam se estabelecer. Nutrimental está contribuindo aqui o nosso telespectador, a empresa da família desta figura extremamente honesta, campeão de 100 metros rasos com mala na mão, Rodrigo Rocha Loures. Seu ponto final, doutor Luiz Pedro. Não, eu apenas nessa delação do JBS, dos Wesleys, eu fiquei extremamente curioso. Aliás, o Wesley tem bom gosto, né, tio? Tem. E como as mulheres se apaixonam por esses caras, né? Tinha uma coisa impressionante. As mulheres bonitas, né? Mas não é só por ele, né? Amor. Tem uma predileção especial às mulheres por esse tipo. Tu falasse aqui o Parisotto. O Lírio? Então, o Lírio Parisotto, ele é muito bonito, é um homem muito elegante, muito bonito. Magro, esbelto. Não, o cabelo do... É impressionante. O cabelo do... Como é que chama? Do Joesley, esse? Pô, não. Chiquérrimo. E fala muito bem, português muito bom. Concordância perfeita. Impressionante. Mas é de encantar qualquer mulher. Exato. A rapidez com que o Janot resolveu esse assunto me deixou extremamente surpreso, porque ele não fez isso nas outras delações e foi uma coisa muito direcionada. Direcionada e foi efetiva, com algo que nós já sabíamos,
que era o mau caráter do Eduardo Cunha. Por que o gravador foi específico ao presidente Temer? Isso não o isenta da culpa e da falcatrua. Mas seria muito mais interessante... Mas o tamanho do perdão é o tamanho da gravação, ou vice-versa. Para ter todo o perdão que ele teve, tinha que ser uma gravação desse tamanho. Então, se ele for levasse o gravador para o Lula, ele seria canonizado. Quem? O Joesley. Seria canonizado, estaria no céu e imortal. Lara, o seu ponto final. Não, Paulo, o ponto final é o que vem depois do programa, né? Então, acho que aí o tribunal está a partir das 19 horas, né? Acho que esperando terminar o programa aqui, para começar a sessão, primeira sessão das 4 sessões que irão julgar a chapa Dilma Temer, né? Eu concordo aqui com o doutor Eduardo, espero sim, é um grande momento da corte fazer aquilo que é o anseio popular, pela cassação dessa chapa completa. Só isso pode trazer de volta a esperança ao povo brasileiro. Ah, mas não é diretas, vai ser indiretas, a Constituição está assim. Bom, mas anda para frente, nós temos que sair desse imbróglio. E quando um governante perde a moral, ele perde a condição de ser líder. Porque liderança não se impõe, liderança se conquista. E ele não tem mais condições moral de liderar alguma coisa no país. Boa noite. O médico Luiz Pera Lima é o maior incentivador para votar no PT e no Lula. O ódio que ele destila mostra aos menos favorecidos que somos uma nação dividida entre ricos e pobres. Fico com o Lula, que está com os pobres, ele está com o rico. A última pesquisa leva no primeiro turno 50%. José da Tristeza. José, ele é milionário. Quem tinha que ficar triste por lá é pro Lula. A área do Dr. Luiz Pera Lima é política. Como é? Ele não estava entendendo nada desses assuntos. Agora é doutor. Deixa de falar mal do PT. Tenho dúvidas qual a sua especialidade da medicina. O senhor pode esclarecer, Laurindo de Santa Rosa? Quer que eu esclareça? É. Eu sou o único professor titular concursado, concurso de oposição do Estado do Rio Grande do Sul. Chega. Paulo, fala para o doutor Luiz Pera Lima que fazer o jogo do bicho é contravenção. Ele, com este bloquinho, passa a ser suspeito. Júlio Off, depois do Caxias. Vamos mostrar de novo o teu bloquinho. Vou mostrar aqui, tá? E eu não tenho pejo algum, tá? São as minhas anotações. Olha, o que é tecnologia? Tem gente que usa o celular, né? E para anotar, e depois tem que abrir o celular. Eu não, só abro assim, como eu adoro ler. E não gasta bateria. Não gasta bateria. Como eu adoro ler, para mim isso não importa. Beto Beijo, obrigado pela sua presença. Obrigado. Doutor Luiz Eduardo Lima Veiga, doutor Luiz Pera Lima, Luiz Augusto Lara. Obrigado, Paulo. Prazer em tê-lo aqui. Parabéns pela sua pontualidade. Não tem mais Capelari, hein? Antigamente o pessoal chegava e falava o Capelari. Agora, quem é o homem da EPTC? A gente não sabe mais. Não, né? mas até que não estava tão ruim o trânsito. Eu me queimei lá na Assembleia. Não, tudo bem. Não tem problema. O senhor tem crédito. Obrigado. Pode ser. É importante que venha. Obrigado. Retornaremos amanhã com mais um Pampa Debate. Amanhã estará o Armando Burdi aqui. Eu estarei no Festival Mundial de Publicidade. E vem aí a Vera Armando, com o nosso Jornal da Pampa. Ela estreou de cônsul do Inter na segunda... Com pena da Vera. Boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisac Digital. Dinheiro na mão, sem cartão. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.